irmãos que vão se batizar presente, por favor, porque tem crianças que estão lá na classe. Os que vão se batizar, fiquem de pé. Os que puderem, por favor, fiquem de pé. Aguardo uma proposta e um apoio para realizar. Irmão Anderson, eu citei teu nome agora há pouco, não tem aniversário, não é hoje? Parabéns, filho. Deus abençoe. Aqui, ó. Tem um negocinho para você aqui, ó. Alguém vai dar. Pedrinho? Ah, o galego. Dá na mão do galego. Então, se é por preferência, por conta e risco, vai lá, galego. Já foi nomeado assessor especial da presidência para entrega das lembranças de aniversário da igreja. Amém? Os que concordam, digam sim. Galego está empossado. Sem publicação em diário oficial. Então, esses irmãos que estão em pé, eles estão dizendo alguma coisa para a igreja hoje. Aguardam uma proposta em apoio da igreja para recebê-los no próximo domingo como batizando-os. Aí nós tínhamos uma prática, e está sendo gravado para a igreja entender que a coisa é séria. Não tem nada combinado. De confessar, ou seja, eles falarem. Certo? Para ninguém falar assim, eu não sabia, eu não queria. Eu vou perguntar nome por nome e você vai já me responder. E ao término a igreja vai glorificar o Senhor. Tá bom? Lucas, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador? Agora de cabelo novo, né? Vou repetir. Você crê no Senhor Jesus como seu único e eterno Salvador? E a igreja faz o quê? Louvado seja o Senhor. Leandro, você crê no Senhor Jesus como seu único e eterno Salvador? O que a igreja faz? Pedrinho, aniversariante também do mês, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador? Calma. Creio. Ele mandou um creio baixinho. Rebeca, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador? Irmão Antônio, meu amigão, como tem sido bom a sua amizade, irmão? Durante a semana a gente se fala aí com alguma frequência. Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador? Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Podem sentar. Pastor, para que isso? Primeiro para mostrar aos que estão o valor que tem. Isso tem valor. Agora eles se batizam e ficam por quanto tempo? Nós não sabemos. Aí Paulo já definiu. E a irmã estava em pé, me perdoe. Irmã Rita, a senhora crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador? E a igreja recebe, irmã. Louvado seja o Senhor. E aí Paulo sabia que depois que essas pessoas fossem recebidas na igreja, elas passariam por um problemão. Qual é? Convivência. Aí nós já estudamos Efésios, Filipenses, Colossenses, e agora estamos estudando o livro de Gálatas. No capítulo 2 de Gálatas, nós vamos identificar 2 tipos de comportamento que tem aqui. Você vai falar, pastor, é tão chato falar sobre sistemas, porque sistemas trazem de alguma forma dificuldade, e é a identidade das pessoas. Agora a gente começa a entender algumas coisas. Mas tem aqui, tem em qualquer lugar. Tem em qualquer lugar. Mas o apóstolo Paulo, no final do capítulo, diz como deveria ser o comportamento ideal. Então, a primeira fala na parte introdutória da minha meditação nessa manhã é: quais são os 2 comportamentos que Paulo identifica na igreja em Gálatas capítulo 2? 2 comportamentos. E a segunda tese dessa mesma proposta, na divisão que nós temos aqui para essa manhã: como eu devo me comportar? O que eu devo fazer? Tá bom? Então agora,
com alegria, assentados como os irmãos se encontram, na voz do nosso dirigente de culto, que ele me poupa, ele lendo o capítulo todo, para mim fica mais fácil para eu acabar de falar para os irmãos, nós vamos ler o texto. Você pode usar aquele que está ali, que aí todos seguem, tá bom? Os irmãos podem acompanhar aqui acima. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim, a Barnabé, a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da incircuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se você que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo continuo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Assim concluímos. Obrigado, irmão. Vocês leram o capítulo todo e pode ser que hajam algumas questões que vocês não compreenderam. Mas eu quero dar destaque a algumas delas que eu acho que ficaram muito visíveis, pelo menos aos meus olhos, e que podem nos ajudar a desconstruir alguns dos nossos comportamentos
e auxiliar os que estão chegando. Por quê? Desde que nós começamos a analisar essas cartas, qual é a tese principal? Qual é a proposta principal? Por que as pessoas não ficam aqui? Aqui é um bom lugar, não é um bom lugar, tem ar-condicionado, tem um som de qualidade, tem um telão atrás de 40 mil lúmenes, tem um som de última geração, é pintado de preto, o pastor fala inglês. Nada faz as pessoas ficarem no lugar a não ser a presença de Deus. É fato de que existem outros elementos que constituem a natureza da igreja, mas não é o tema, não é a abordagem. O tema é relacionamento, é comportamento, e as cartas foram enviadas por Paulo à igreja por conta de identidade com Cristo. Paulo estava vendo que aquelas igrejas não estavam tendo uma identidade com Cristo. E não é diferente a esta igreja. Ele identifica ali duas coisas que nós gostaríamos que você logo de cara pudesse retomar a atenção. Primeiro, existia uma cultura na igreja. E por haver a cultura na igreja, como a nossa igreja tem uma cultura, 112 anos, já se enraizaram determinados hábitos e costumes que, transformados em hábitos coletivos, viram uma cultura. Você já fez cultura de Danone? Sabe o que é isso? Iogurte. Você pega o iogurte, deixa num lugar, ele vai fermentar, você tira, bota nos copinhos, ele vai fazer iogurte. Aí você pega mais uma vez essa coisa e bota para fermentar de novo e faz iogurte. Mas você percebeu que quando esse iogurte passou pela terceira ou quarta, já não tem gosto? Fica branquinho, com a aparência de iogurte, com a textura de iogurte, mas não tem o quê? Gosto de iogurte. É isso que a cultura faz com a igreja. E Paulo fala de uma maneira muito dura, dizendo assim, pessoas se infiltraram no meio deles, fizeram-se importante, tinham excelência no que faziam, mas não tinha gosto de Jesus. Não tinha nenhum tipo de semelhança com Jesus. O que a cultura promove na igreja? Divisão. Aqui você vê o apóstolo Paulo dizendo que havia um grupo que adotou um método de relação com Deus e eram pessoas influentes. Você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo citar Pedro, Tiago, Barnabé, Tito, pessoas que tinham já uma autoridade, mas estava com o seu comportamento comprometido por conta da cultura. Havia sido dado ao apóstolo Paulo uma autoridade em que eles reconheceram. E se foi reconhecida, meu irmão, aquilo que é reconhecido pela igreja da parte de Deus, é de Deus. Aquilo que não é reconhecido pela igreja da parte de Deus, não é de Deus. Nós não estamos aqui para criar uma nova doutrina, um novo ensinamento. É isso que Paulo está dizendo. Se você então tem, explique para você mesmo a doutrina, você deve segui-la. Mas você não deve obrigar as pessoas que têm outra doutrina a fazê-lo. Porque se assim for, você está escravizando as pessoas em função da cultura. Nibo, que é um estudioso do Novo Testamento, a propósito, pastor, vou abrir um parênteses aqui. Eu tenho 5 outros livrinhos digital que eu vou mandar para o irmão, que é o novo comentário de Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos. Bem legal. E aí, Nibo fala lá no Cristo e Cultura, da editora Vozes,
que quando você estabelece o rito, o que é rito? A rotina. Não sobrepõe aquilo que Cristo mandou você fazer. É o que Paulo está dizendo. Se você é circuncidado, legal. Mas agora nós temos autorização para pregar para quem não é. Se você faz isso cumprindo a lei, legal. A lei não tem nenhuma importância a mais se não for por intermédio da graça em Cristo Jesus. Tem uma versão que o versículo 21 ainda diz assim, exatamente assim: eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. A intenção, quando ele dá destaque na carta, é para nós entendermos que tem divisão no meio da igreja. Você não pode ficar aqui iludido. Ah, pastor, não, eu vou para um lugar onde todo mundo pensa da mesma forma. Não é assim. Então, vocês que estão chegando, não é assim. Aqui tem divisão. Tem uns que torcem pelo Flamengo, outros torcem pelo Vasco, outros torcem pelo Nova Iguaçu, outros torcem pelo Madureira, outros torcem pelo Botafogo. Olha lá, feliz da vida do Botafogo. Outros gostam de peixe, outros comem banana, outros vestem roupa pesada, outros mais leve. Alguns se maqueiam, outros não. Alguns têm hábitos de higiene com mais frequência, escovam os dentes, são asseados, limpos, não tem chulé, cheiro de CC. Outros têm. Uns falam coisas boas para você, outros não. Uns conseguem animar você, outros não. Isso tudo está variante, ou é uma variante da sua relação com a cultura. A cultura que você herdou dos helenistas, a cultura grega, a cultura dos maias, a cultura portuguesa, a cultura da tua comunidade. Fui visitar uma comunidade a semana passada, e eu falei assim, aqui é a comunidade. Ela, não, pastor, aqui é favela. Então tudo bem, já que você não quer que seja chamado comunidade. Não, porque comunidade, eu fiz sociologia na UERJ, não sei aonde, e tem que ter água, e aqui não tem água. Eu falei, isso é culpa sua, porque elegeu errado. E cortei o assunto, não é problema meu, se é favela, se é comunidade. Ali tem gente, como qualquer outro lugar, que precisa de esgoto, de água, de comida, de lixo. Precisa de uma porção de coisa, cortar árvore, botar luz. As pessoas são ignorantes. Porque estão presas a coisas que não vão trazer absolutamente nada para ela. Essa é a igreja. Composta de pessoas com cultura. Alguns mais, outros menos. Então, esse problema não pode ser o problema das pessoas quando chegarem aqui, saírem da igreja. Isso não pode ser a marca das pessoas deixarem de conviver com você. Não é porque você usa ou não usa, porque você faz ou não faz. Se você faz, porque Paulo fala isso, se tudo isso é por Cristo, vale a pena. Se não é, para de fazer. Se o que você faz, lembra lá em Colossenses? Modo de viver, está lá no capítulo 3. Prática da sua vida cristã. Está escrito. Se é edificação para a tua vida, faz. Se não é, pare de fazer. Mas eu não posso estar no lugar achando que não tem. Eu não posso estar numa convivência achando que é só santo de asinha com auréola. Pessoas que não erram. Pessoas que não querem o seu bem pessoal, que não sejam egoístas. Não, pastor, lá não. Lá nós pensamos no coletivo. É mentira. Isso é mentira. Se fosse verdade, abre um parênteses, o carrinho do alimento não estaria vazio nos cultos de domingo. Se fosse verdade, você não pensaria 3 vezes em ofertar ou dizimar, porque o seu dinheiro é investido no reino. Se fosse verdade, os missionários não passariam tanta dificuldade quando vão para o campo missionário. Então é mentira. E a aparência que Paulo identifica é o quê? À medida que isso vai ficando duro na igreja, vão se criando lideranças
desse tipo de comportamento. Eu não quero afastar ninguém, então eu não me posiciono. A omissão é pecado. A sua omissão é pecado. Eu quero manter a minha vida em paz com todos os homens. Então você passa a conviver com coisas que Deus não gosta. É pecado. A grande natureza do apóstolo Paulo com relação à igreja aos Gálatas é que ele estava dizendo assim: olha, Pedro, por mais que você seja autoridade da igreja, eu reconheço, o que você está fazendo está errado. Acerta o que você está fazendo. As nossas lideranças, acertem o que vocês estão fazendo. Pastor Carlos, acerte o que você está fazendo. Isso tem preço. Quando mantemos no caminho errado, afastam as pessoas de nós. Amém? Merece um glória a Deus? Não é briga, eu não estou disciplinando ninguém, não estou brigando ninguém, falando nada. Estou lendo o que está ali, mostrando para os irmãos que vale a pena você entender que o que você pensa não é mais importante do que o que Jesus quer que você passe a pensar. E o que Jesus quer que eu passe a pensar? Pula, por favor, para o verso 20. Melhor, 16, por gentileza. Sabendo, contudo, agora leiam, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante. O que Paulo está dizendo assim? Você precisa crer em Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos o quê? Justificado é o resultado da justiça de Deus na minha vida. Repita, eu sou justificado mediante a justiça de Deus. Você não deve nada para ninguém, irmão. Nem para mim, nem para o seu pai, nem para os seus antepassados, nem para ninguém. Para nada, para ninguém. Nem do que você fez certo, do que fez errado. É o diabo que começa lançando com uma porção de coisinha na tua cabeça. Isso você está passando por causa do seu demônio, que você carrega da maldição hereditária. E você fica crendo nessa coisa, que foi porque teu avô era assim, porque teu pai era assim, e agora você vai ser assim. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Do momento em que você abriu o seu coração para Jesus, mediante a fé, todas essas coisas foram quebradas. Todas essas maldições foram quebradas. O diabo não tem a menor chance com a autoridade que Deus dá à igreja. Não tem a menor chance de envergonhar você. Ele tenta, ele quer que você se perca dentro dos grupos, que é a segunda coisa. Primeiro é a divisão, normal. Segundo, o que encontramos com muita facilidade dentro da igreja? Grupo. Pessoas que são semelhantes por conta da cultura, por conta da forma como acreditam, elas se juntam. Elas tendem a ficar junto. O homem precisa de algum lugar para ser aceito. Nós gostamos que as pessoas nos aceitem. Nós gostamos que as pessoas nos elogiem. Nós gostamos que as pessoas batam nas nossas costas. Mas não gostamos quando somos corrigidos. Quando você é disciplinado. Nós não queremos um lugar onde a palavra é ou não é. Nós não queremos estar num lugar onde eu penso que o que eu penso é o melhor. Nós queremos ter uma liberdade que é medida por uma justiça que não é a justiça do reino. Não é a justiça de Deus. Então a igreja tem divisão e tem grupos. Isso afasta as pessoas. São as tais conhecidas panelas. Não, pastor, vamos acabar com a panela da igreja, fazer um grande panelão. Não vai acabar. A gente pode viver iludido achando que nós estamos num salão com vocês juntos e que nós estamos aqui juntos
E é ilusão. Neste exato momento, Deus mostra ao apóstolo Paulo, olha o que ele fala. Olha o que ele fala. No verso 4, por favor, salte para o 4. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo. Versículo 4. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé. Se vestia igual você, carregava a Bíblia que você carrega, orava igual você, tinha dons espirituais iguais aos teus, cumpria a cultura eclesiástica, ia no culto de manhã, ia no culto de noite, de segunda-feira, fazia parte da célula, quinta-feira estava no grupo de rede de homens, quarta-feira na vigília de oração, fazia tudo igual a você, mas não era de Cristo. É o que está aí. Estavam lá apenas para enganar. Pastor, então vamos identificar essas pessoas e tirar do meio da igreja. Lembra qual foi a orientação de Jesus? Os discípulos, de uma outra forma, identificou o joio e o trigo. E os discípulos se identificavam como trigo e queriam arrancar o quê? Queriam arrancar o quê? Repita. O joio. Porque eram parecidos. Mas um tinha semente e frutificava, o outro não tinha semente e não dava fruto. O pendão, a cabecinha de um, ficava em pé. O outro ficava assim, ó. Mas eram muito parecidos. Está dado o recado, igreja? Está dado o recado? Está dado o recado? Você está conseguindo entender espiritualmente? É muito parecido, mas não é trigo. Porque quem tem que fazer parte do seu grupo são os que dão frutos. Os que não dão frutos precisam dar frutos. Aí Jesus fala o que para os discípulos? Deixai-os crescer junto. Vai chegar uma hora, isso é justiça do reino. Não é justiça do pastor, não é justiça dos diáconos, não é justiça do irmão, não é justiça da sociedade, não é justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nem do Supremo Tribunal Federal, não é justiça de ninguém. É diferente de tudo que vocês possam imaginar. É a justiça de quem? De Deus. Deixa eles crescerem juntos. Mas pastor, atrapalha tanto. Atrapalha se você não entender o que eles estão fazendo lá. Eles estão lá para ver o seu fruto. Então o que você tem que fazer? Dar fruto. Deixa ele lá, vai fazer parte, vai conviver, vai estar com você, vai tentar te enganar, vai tentar te tirar da graça. Deixa ele lá. Mas o que você tem que fazer? Dar fruto. E dar fruto. Se hoje você deu 1, amanhã você dá 2. Se amanhã você der 2, na terça-feira você dá 4. Se na quarta-feira você estiver dando 50, no domingo você tem que dar 100. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Enquanto nós estivermos olhando para os circuncisos e os incircuncisos, nós não vamos dar fruto. Outra semelhança, com a mesma expressão, de uma maneira diferente, agora veterotestamentária, ou seja, uma ilustração do Velho Testamento. Quando Davi chegou no campo e viu o incircunciso falando, incircunciso quer dizer, não era alguém que tinha os mesmos hábitos e costumes do povo de Israel. Alguém que não adorava a Deus sobre todas as coisas, alguém que não tinha nada com Deus, falando contra Deus. O que Davi falou? Hoje eu vou arrancar a cabeça desse incircunciso. Não era. Porque é citado no livro de Gálatas, que Deus não vê a aparência. Isso você tem uma referência no Velho Testamento, quando Davi foi escolhido, tinha uma porção de gente para ser escolhido, e perguntaram, mas esse não é o mais bonito? Esse não é o mais forte? Esse não é o mais inteligente? Não é o mais capaz? E aí o profeta diz o quê? Deus não vê como o homem vê. O homem vê pela aparência. É o que Paulo está falando.
Mas Deus nos permite ter um discernimento da intenção. E manda chamar Davi. E Davi chega, é eleito por Deus, escolhido por Deus, para destruir o incircunciso, que estava lá no campo, afrontando o Deus dos exércitos. Tem grupo. O que Davi fez naquele dia? Deu fruto. Na luta de Davi, Davi deu fruto. Quando você está na luta, meu irmão, mas você consegue perceber que você é alguém que tem autoridade da parte de Deus, e o resultado que você espera vem de Deus, você dá fruto. Quando você depende, por isso que ele associa o comportamento da justiça do reino à fé. Você precisa acreditar nisso. Quem lê a multiplicação dos pães, se lê simplesmente lendo, não vai acreditar que alguns poucos pães e um pouquinho de peixinhos alimentou tantas pessoas. Mas quando você vê e olha com fé, quando você acredita, aquilo que era impossível é possível para Deus. Amém? Então, será que é possível para Deus fazer com que cresçamos mesmo com esses problemas? Sim. Pastor, o senhor não vai fazer nada para os grupinhos acabarem? Qual é a resposta? Não. Vamos fazer uma vigília para acabar a divisão na igreja. Irmão, preciso fazer uma vigília para os pecadores se converter. Que a divisão está lá e vai continuar até Jesus voltar. Não gaste energia com isso. Gaste energia para o próximo evento que vai ter um sucesso no batismo, convidando pessoas, trazendo pessoas para o Senhor, dando testemunho da sua vida. Pastor, mas lá tem grupo, lá tem uma cultura, lá tem isso. Isso gera divisão. A gente tem. É muito complicado isso. Isso não é um problema seu, irmão. Porque a igreja não é sua. A igreja é de Jesus. É esta a natureza da igreja, cristocêntrica. Não é papal, não é pedrocêntrica, e nem paulocêntrica, nem carlocêntrico. É cristocêntrico. Então nós identificamos os dois problemas: divisões e grupos. Quero fazer uma pergunta aos irmãos. Você acha que você faz parte de qual grupo da igreja? Porque você faz parte de um. Dos que dão fruto ou dos que não dão fruto? Quero te apresentar uma proposta e finalizando a mensagem nessa manhã. Verso 20 e 21. E 21. Logo, leiam. Já não sou eu quem? Qual é a primeira atitude para eu dar fruto? Para de viver para você e passe a viver para a justiça do reino. Pare de viver para você. Pare de escolher os seus sonhos. Pare de investir em sonhos que não são de Deus. Pare de fazer um culto que você sabe que é de Caim. Sabe como foi o culto de Caim? Deus não queria daquele jeito. Tem até um livro legal chamado A Síndrome de Caim. Deus não queria daquele jeito. Caim sabia como Deus queria. Ele fez do jeito dele, não fez do jeito de Deus. Deu problema, não deu? Não deu? Quando viemos à igreja e fazemos o culto do nosso jeito, o que aconteceu com Caim? Ele matou quem? O seu irmão. Quando você está na igreja com a mesma intenção, você acaba matando o irmão. O irmão veio com o coração alegre para adorar. Você veio deprimido, triste, amargurado, com vontade de sumir. Você não veio para adorar. Aí o irmão vê assim você do lado dele. Você acha que
você não está influenciando a pessoa a parar de fazer o que ele está fazendo? Pastor, estou doente, então procura um pastor. Os pastores vão orar por você. E você sairá curado em nome de Jesus. Porque a Bíblia dá autoridade para isso. Se tiver alguém doente entre vós, faça o quê? Cante 10 louvores. Peça 10 vezes dízimo. Dê ceia. Faça a comida após o culto. É isso? Evangelismo no morro. Subir ao monte. É isso que a Bíblia manda fazer? É ou não? Não. O que a Bíblia manda fazer? Orar. Quando você chegar aqui, que você estiver doente, talvez seja uma sugestão para os introdutores. Botar plaquinha sim, plaquinha não. Quando você estiver aqui com a vontade de fazer o culto, você pega a plaquinha assim. E na hora você levanta para o Senhor e diz: sim, Senhor, eu estou aqui para adorar único e exclusivamente o Senhor. Porque eu sei que neste lugar a tua glória se manifestará. E o dia que você não tiver afim, você pega a plaquinha do não e diz: Senhor, eu estou aqui porque eu estou acostumado a vir. Eu estou aqui porque eu não tenho outro lugar para ir. Eu estou aqui porque pelo menos aqui eu sei que eu não vou estar fazendo isso. Sabe o que acontece? Para ambos os casos, a bondade e a misericórdia, aleluia. A bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor te encontra. Deus não deixa ninguém de fora da sua graça. Por isso vocês precisam estar juntos. Os que querem e os que não querem. Mas quando nós percebermos que estamos trazendo alguma consequência ruim para o irmão, nós precisamos entender que tudo que Jesus fez, versículo 21, irmão, por favor. Tudo que Jesus fez, olha, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu o quê? Em vão. Se tudo isso vocês quiserem fazer, mas não for por Cristo, o Senhor morreu em vão. Será que o Senhor morreu em vão na tua vida? Não. Por isso que me dá vontade de